Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fê Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com IGC 4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. Hoje é um dia especial de eleições municipais em todo o país. A população está indo às urnas escolher os prefeitos e vereadores dos seus municípios, como aqui em Natal e em todo o interior do estado. Por isso que o Ponto de Vista de hoje tem a honra de receber o desembargador Dilermando Mota, desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. E ele vai nos falar sobre o pleito que está acontecendo, bem como das providências que foram e estão sendo tomadas para que as eleições transcorram num clima de normalidade. Desembargador Dilermando Mota, em primeiro lugar, uma alegria imensa recebê-lo aqui no programa Ponto de Vista nesse dia tão especial, Dia das Eleições. E agradecer por você ter aceitado o convite de estar conosco aqui nesse dia que a sua agenda deve estar super lotada, mas tirou esse tempinho para a gente conversar. Quero lhe parabenizar inicialmente pelos 36 anos de magistério e pela investidura na presidência do nosso TRE. Uma alegria renovada de recebê-lo aqui no programa Ponto de Vista. Eu agradeço duplamente, não só pelo convite, que é um prazer e uma honra estar aqui, e pela felicitação também dos 36 anos de magistratura, não é? E dizer que estou à disposição. Desembargador, como é que está sendo esses primeiros dias na presidência do nosso TRE, do nosso tribunal, envolvido com eleições, mas com certeza também com a questão da gestão do próprio tribunal? Como é que está sendo essa sua avaliação desses primeiros dias lá como presidente? A sua pergunta é muito oportuna, porque eu tenho dito lá nas reuniões com meus assessores e com os diversos setores, e não apenas dito, mas implementado essa visão de que a eleição não pode, nem poderia, né, obstar qualquer coisa com relação à gestão. Corre concomitantemente a gestão e a eleição. Então, nós estamos, num primeiro momento, fazendo uma radiografia da situação, com vista a arrumar a casa, para, posteriormente, uma vez passada a eleição, elaborar um plano de gestão para, num cronograma de curto, médio e longo prazo, implementar. Esse planejamento inclui os próximos 2 anos, que é exatamente a vigência do mandato. Perfeitamente. Quais são os tópicos mais importantes desse seu planejamento de gestão para o TRE? Eu diria basicamente o seguinte, de remotivar os servidores, em relação a alguns motivar, em relação a outros remotivar os servidores para que possam continuar trabalhando com empenho. Eu tenho dito e repito porque é uma realidade. O TRE tem um quadro de servidores de alta qualificação e eu costumo gerir, eu tenho experiência não apenas como magistrado há 36 anos, mas como gestor, pasme, desde 19 anos de idade. Fui precoce em tudo, a vida assim me exigiu, então eu aproveito sempre o potencial, o melhor potencial de cada um. Desembargador, voltando então agora, parabenizando inclusive por esse seu histórico de vida que é muito bacana. Muito obrigado. Com relação às eleições que já estão acontecendo, quais são as suas expectativas para as eleições deste ano? É que elas transcorram, como estão transcorrendo já, não é desde o primeiro momento de hoje, num clima de completa normalidade. A Polícia Militar, a Polícia Federal, todos os atores da segurança, nós nos reunimos por diversas vezes, tivemos pelo menos 5 reuniões, pelo menos 5 encontros, não gosto muito da palavra reunião, pelo menos 5 encontros, onde traçamos todos os planos e está tudo sob controle. Essa chamada identificação biomédica, ela de fato foi um avanço. Ela vai ajudar no caso da celeridade das eleições? Ajuda muito, não apenas com relação à celeridade, mas com relação à lisura. Evita qualquer senão que possa existir ou que pudesse existir com relação à identificação do eleitor. As urnas eletrônicas, elas são decantadas em verso e prosa por muitas pessoas. Alguns
põem alguns senões, mas eu queria saber seu ponto de vista sobre elas. Elas, de fato, são agentes de modernidade e de lisura também nas eleições? Eu iria além. Você falou no meu ponto de vista, não é o meu ponto de vista. É que não só no Brasil, não é, testado isso não só no Rio Grande do Norte, mas em outros estados, outros países já vieram até o Rio Grande do Norte e outros TRE já vieram ao Rio Grande do Norte para verificar a viabilidade e a eficácia das urnas. Não há nenhum senão que possa ser levantado com relação às urnas eletrônicas. E com relação à nova legislação eleitoral, eu, durante o mês que antecedeu o dia de hoje, durante todo este mês, eu entrevistei aqui muitas pessoas com o tema básico eleições municipais. E, na verdade, muitas perguntas eu fiz semelhantes a essa que vou lhe fazer, exatamente sobre essa legislação atual. E eu gostaria também de saber sua opinião, do seu ponto de vista, a legislação que está em vigor, que lamentavelmente muda a cada 2 anos, ela, de fato, ela é perfeita ou ela ainda precisa ser aperfeiçoada no futuro próximo? É muito oportuna também essa pergunta, porque toda legislação, quando implementada, ela sofre um processo de adaptação, não é? Não só dos chamados operadores do direito, mas a população de modo geral. E, no caso específico da legislação eleitoral, ela é, por sua natureza, uma legislação muito pontual. Tanto é que a cada eleição há modificações. E, no caso específico desta eleição, ela tem particularidades. Por exemplo, houve um encurtamento do prazo de propaganda. Isso trouxe algumas dificuldades, mas não a ponto de comprometer o pleito. Mas trouxe algumas dificuldades. A questão do financiamento de campanha, em outras palavras, tudo isso está sendo agora verificado e só a partir das próximas eleições é que podemos verificar como é que vai acontecer. Esse encurtamento do tempo de campanha não tirou um pouquinho da alegria do eleitor? Não tirou a alegria, não é? A alegria do eleitor deve estar sempre presente. Não tirou a alegria. Do eleitor, não. Pode ter tirado de alguns candidatos. Inclusive, nesse particular, eu diria, com todo respeito à classe política, que nós estamos vivendo um momento no Brasil, e principalmente um momento eleitoral, da legislação eleitoral, em que o político é levado, pelo menos deve ser levado, a repensar a forma de fazer política. Você falou agora há pouco tempo sobre um assunto que eu gostaria de lhe abordar. É sobre a questão do financiamento de campanha. Como vai proceder o Tribunal Regional Eleitoral daqui e, obviamente, os demais tribunais que cuidam das eleições, com relação à avaliação desse assunto, desse tema, posteriormente à eleição? O que é que está sendo elaborado para esse acompanhamento, para verificar se, de fato, os financiamentos dos candidatos estão dentro da nova legislação? Esse é um assunto que tem interessado a partir do TSE. O ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, já tem até se pronunciado na mídia a respeito, e esse é um assunto que está sob avaliação. Agora, uma coisa a gente já pode constatar: as pessoas que financiavam campanha, vamos dizer na linguagem popular, de qualquer jeito, não é? E quando se diz de qualquer jeito, a gente bem sabe, há muita coisa que é cultural, entre aspas, e que precisa mudar, já está mudando, tanto é que, vamos dizer assim, faltou dinheiro, porque não se faz política sem dinheiro. Faltou dinheiro porque os financiadores que antes o faziam de qualquer forma, recuaram. Até por conta das amarras. Das amarras que são de fato muitas. É verdade. Necessárias, inclusive. E necessárias, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Desembargador, você falou também, falando sobre o papel da Polícia Federal, da própria Polícia Civil. A Força Nacional, em que aspecto ela vai atuar? Está atuando hoje, inclusive, nas eleições. E de que forma está sendo feita essa atuação? Na verdade, a Força Nacional não está tendo uma atuação direta nas eleições. Quem está atuando é a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal e também as Forças Armadas. Foram aprovadas para 86 municípios.
Inclusive, ainda ontem recebemos a comunicação que estava fora, foi aprovado também para o município de Parnamirim, por uma particularidade. Por lá, ter na sua proximidade 2 presídios, o presídio de Parnamirim e Alcançuz. Mas a Força Nacional, então, está atuando mais nessa parte, a questão dos bloqueadores de celulares. Bloqueadores de celulares. Esse acompanhamento, desembargador, hoje, domingo, esse dia de eleições, como é que o TRE ele se equipou para fazer o acompanhamento não só nas eleições na capital, mas como dos demais municípios, né? Todos os municípios do estado? Como é que é feita essa ligação direta do presidente do TRE com seu grupo de trabalho com os juízes eleitorais nos demais municípios? Perfeitamente. Na estrutura do TRE e na Justiça Eleitoral como um todo no estado, nós temos um organismo de segurança. Então, nós estamos ligados com todas as zonas eleitorais, com todos os juízes eleitorais. Tivemos o cuidado de ter pelo menos 2 reuniões com todos os juízes eleitorais para trocarmos ideias, levarmos algumas instruções, não é? E principalmente algumas experiências de eleição. Alguns juízes estão presidindo a eleição pela primeira vez e eleição municipal, pela sua própria natureza, é uma eleição acirrada e esta, em função também do momento histórico que estamos vivendo, tem algumas particularidades, requer atenção. Requer atenção. Nesse período pré-eleitoral, que antecedeu o dia de hoje, que é o dia da festa democrática, que é o voto, a pessoa vai para as urnas depositar o seu voto de confiança num prefeito ou no seu vereador. No período que antecedeu, as regras do jogo foram observadas pelas coligações, pelos partidos políticos, ou houve muitos problemas? Foram observadas, mas houve denúncias também, as quais foram apuradas e algumas estão em curso, não é? Toda denúncia é apurada, existem vários instrumentais que estão à disposição do cidadão, nós temos várias denúncias, por exemplo, a questão do Pardal. Até hoje nós tivemos 4.247 denúncias oriundas de 133 municípios, não é? E 39% em relação à propaganda eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral não apenas já está atenta, mas está preparada para fiscalizar e apreciar, e se for o caso, punir os infratores. Que beleza. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Eu vendo bem, mas nunca sobra dinheiro no fim do mês. O que está errado? O Sebrae tem a resposta, Fernando. Aqui você identifica o real problema da sua empresa, faz um diagnóstico para definir a melhor solução e aprende a superar todos os desafios do mercado. Se você tem um problema, tenha certeza. Existe um Sebrae para você. 0800 570 0800. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte oferece aos potiguares o serviço de certificação digital. O certificado digital é um documento eletrônico que traz todas as principais informações de seu portador, seja empresa ou pessoa física, identificando-o no mundo virtual, garantindo autenticidade e total segurança nas transações eletrônicas em todo o Brasil. Desde 2011, a FEComércio RN é uma autoridade de registro. Isso quer dizer que a instituição pode emitir
emitir, renovar, suspender ou revogar certificações. Para fazer o seu certificado digital, basta agendar o horário de atendimento e apresentar os documentos exigidos pela equipe de validação durante o agendamento. É rápido, fácil e seguro. Sai do passado. Venha fazer a sua identidade do futuro. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. O cooperado da Unicred Natal pode financiar a compra do seu veículo novo ou seminovo, equipamentos utilizados em sua atividade profissional ou adquirir bens, móveis e imóveis. Pode também financiar construção ou reforma da sua obra e até viabilizar viagens profissionais ou mesmo de férias. Não é à toa, e você sabe disso, que ela tem 90% de aprovação dos seus cooperados. Qualquer dúvida, ligue 4009-3535. Eu quero, antes de continuar com a entrevista aqui com o nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral, mandar um abraço para o meu amigo Chicão Mecânico, minha amiga Francimar, para o doutor Breno Bar e para o escritor Carlos Josuá. E nós voltamos à nossa entrevista interessantíssima, oportuna, com o doutor Tilermando Mota, desembargador, presidente do TRE. Desembargador, eu queria saber uma coisa sobre os instrumentos que o TRE está dispondo ou está disponibilizando para o eleitor, principalmente hoje no domingo, no dia da eleição, para que ele possa fazer as suas denúncias. No bloco anterior, você falou, inclusive, de alguns dados que aconteceram até mesmo no interior do Estado. Que instrumentos são esses, os que estão mais sendo utilizados e que poderão ainda ser utilizados hoje? Além de, em todo e qualquer município e zona eleitoral, a figura do promotor eleitoral e do juiz eleitoral, onde você pode diretamente fazer a denúncia, nós estamos disponibilizando também um 0800. É o 0800 084 5464, que está à disposição. Se você me permitir só um minutinho, eu queria que o técnico, por gentileza, na nossa equipe técnica, colocasse agora, porque ainda há tempo, se você tiver algum problema, meu caro telespectador, de você fazer essa ligação, que é gratuita. Você pode repetir, por gentileza, presidente? Funcionará ao longo de todo o dia de hoje, que é o dia da eleição. 0800 084 5464. Além deste, nós temos também um tarifado de um telefone fixo, né? O 3654-5000. 3654-5000. Esse é tarifado. O outro tem que ser feito de um telefone fixo, mas não é tarifado. Ligação gratuita. 0800 084 5464. Além desses telefones, há também os dispositivos, os aplicativos para celular. Como é que estão funcionando e como é que eles poderão funcionar até o final das eleições? Estão funcionando ao longo de todo o dia. Estão sendo divulgados e ao longo de todo o dia o TRE vai estar divulgando através da assessoria de comunicação social, nos veículos de comunicação televisado, esses telefones, esses mecanismos à disposição do eleitor. Presidente, para o nosso telespectador tomar conhecimento, qual o papel dos procuradores da República e dos próprios desembargadores, membros do nosso tribunal, no julgamento das questões? É o seguinte, é que a Justiça Eleitoral ela não tem estrutura própria. Então, a Corte Eleitoral é integrada por 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, que são indicados, 2 desembargadores, 2 juízes de direito, que são indicados também pelo Tribunal de Justiça, 2 juristas da classe de advogados, não é? E são esses. Essa é a composição da Corte. E um juiz federal também indicado pela Justiça Federal. E funciona também, junto ao tribunal, um procurador da República, que é o Procurador Regional Eleitoral. Essa é a composição da Corte. É a composição da Corte. É a composição da Corte. O presidente tem a presidência e o vice-presidente, que no caso hoje é o desembargador Ibanez Monteiro,
ele acumulou as funções de presidente, vice-presidente e corregedor regional eleitoral. Eu vou fazer uma pergunta apenas por ignorância Pois não, do entrevistador. Pode perguntar. A OAB tem alguma participação no processo eleitoral? Tem, porque na classe de juristas, a OAB indica 6 nomes e há pré-requisitos, 10 anos de advocacia, etc. Há pré-requisitos. Então, há uma eleição junto à classe de advogados, não é? Aqueles que preenchem os requisitos, a OAB elabora uma lista com 6 nomes, encaminha ao Tribunal de Justiça, lá o Tribunal de Justiça seleciona dos 6, seleciona 3 e encaminha diretamente ao TSE, que o presidente da República, então, nomeia um dos 3. Um dos 3. Voltando, então, para o dia de hoje, as ações decorrentes dessas denúncias, ou através do 0800, ou através daquele fixo que é tarifado, ou através dos aplicativos de celulares, as ações decorrentes dessas denúncias, elas serão mais rápidas com essas modificações todas tecnológicas que aconteceram? Sim, com certeza, porque quando há essas denúncias, as providências são de imediato. E, a depender da gravidade da denúncia, do fato, que poderá se constituir ou uma mera irregularidade ou uma nulidade de um ato eleitoral ou mesmo de um crime eleitoral, então pode ensejar um processo eleitoral, um processo crime eleitoral. Pode ensejar. Perfeitamente. Quais são as medidas preventivas no dia de hoje, dia das eleições, para que se evite a questão daquela chamada boca de urna? As preventivas são as orientações. Nós sempre fazemos. Eu fui juiz eleitoral em várias zonas eleitorais no Estado, inclusive na capital, e nos dias que antecediam a eleição, eu sempre fazia, e como presidente do TRE, recomendei aos juízes que fizessem reuniões, que se fizesse necessário, com os partidos políticos, com os candidatos, não é? E com as representações nas localidades, de modo que porque o juiz vai funcionar nesse contexto como semelhante a um regente da orquestra. Então, quando ele faz a reunião, ele dá o tom. Eleição é uma coisa que eu costumo dizer o seguinte, é uma linguagem minha, é como o cavalo brabo, me permita a expressão popular. Se você, por antecipação, não segurar as rédeas, depois não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não toma pulso mais. Caso aconteça uma eventualidade, quais as consequências para os eventuais infratores? Dependendo da gravidade, o infrator tem que ser imediatamente encaminhado ao juiz eleitoral, porque a partir do dia 27, próximo passado, nenhum eleitor poderá ser preso a não ser em flagrante delito. Essa é uma legislação que beneficia o eleitor, mas caso a caso, o juiz eleitoral analisar cada situação. Desembargador, hoje é um dia especial e, com certeza, muita gente está sintonizado aqui na nossa entrevista. E eu queria lhe fazer uma pergunta para exatamente o eleitor, que ainda não foi votar, que ainda está em casa se preparando, e até mesmo para alguns candidatos que, porventura, possam estar assistindo a nossa entrevista. O que é que o eleitor, afinal, pode fazer hoje, no dia da eleição, indo às ruas antes mesmo de às urnas? O que é que ele pode fazer que não seja alguma infração? Eu diria que o que ele pode e deve é, primeiramente e acima de tudo, não se deixar influenciar por qualquer senão, por propaganda enganosa, por fraude, enfim, votar livremente. E este é o papel da Justiça Eleitoral. Veja bem, a Justiça Eleitoral compete, primeiro, o respeito à classe política, não é? Segundo, o respeito a que o eleitor possa livremente manifestar a sua preferência e votar bem, porque essa coisa de votar nulo, de votar branco, não funciona. Essa é a hora da cidadania, essa é a hora de afirmar a sua cidadania. Não permitir que nada e ninguém possa influenciar o seu livre pensar e o seu livre decidir. Inclusive, até porque todos nós estamos querendo uma nova realidade para o país e começa no município, começa na cidade.
a eleição é feita no município. Tanto é que a eleição municipal interessa a todos os segmentos nesse escalonamento. Ao deputado estadual, ao deputado federal, ao senador, ao governador. A política é feita na base. Não é? Então, por isso que todos os atores da política estão envolvidos. E outra coisa, o país está mudando. E graças a Deus para melhor. E é preciso, eu diria ao eleitor, é preciso que, a despeito de toda dificuldade, de toda corrupção que graça, e a corrupção não é coisa de hoje, a corrupção é contemporânea da humanidade. É preciso que continuemos acreditando que é possível. Agora, todo revolucionário deve começar a revolução dentro de si mesmo. Se cada um cuidar de si, já está de bom tamanho. Desembargador Dilermando, a gente falou há pouquíssimo tempo sobre o que é que o eleitor deve fazer hoje. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. O que é que o candidato deve fazer também? Quais são as limitações dele desse domingo, desse dia de eleições? Muito bem. O candidato deve, naturalmente, buscar votos. E buscar votos de forma legítima, não é? Sem assediar, né? Assediar no sentido negativo da palavra, o eleitor. Ele pedir votos e isso, apresentar propostas, isso não só é legítimo, mas ele pode e deve fazer. Agora, permitindo ao eleitor o direito do eleitor à livre manifestação. Desembargador, qual é o horário que está previsto hoje, o encerramento das eleições? Bom, penso, pelas informações que temos da tecnologia de informação, a TI, que é a secretaria, algo em torno de, para finalizar mesmo, algo em torno de, é até temerário, mas é algo em torno de 21 horas, 22 horas no máximo. Já com resultado em todos os níveis, de prefeitos, prefeitos e vereadores? 21 a 22 horas. Sendo que na capital, a primeira zona é a que terá primeiro a totalização. Agora, capital. O eleitor pode votar até às 17 horas? Não. O eleitor que chegar na zona eleitoral até 17 horas, quer dizer, ele poderá ser admitido a votar. O que significa dizer o seguinte, a eleição pode se estender até 18, 19 horas, por exemplo, desde que o eleitor chegue no local de votação até 17 horas. Então, todo eleitor, isso é importante dizer, que estiver no local de votação até 17 horas, será distribuído fichas e ele será admitido a votar, mesmo que a eleição prossiga. Mas se ele chegou até 17 horas, será admitido a votar. E mesmo com esse detalhe, a tecnologia vai permitir que, de fato, esse horário das 21 horas, entre 21 a 22, de fato, seja concluído. Seguinte, porque, via de regra, quando chega às 17 horas, 90% ou muito mais do que isso, já votou. Desembargador, tem outras perguntas, infelizmente o tempo o diretor já mostrou ali o relógio, mas é uma última pergunta. Havendo segundo turno, aonde houver, o Tribunal Regional Eleitoral também está preparado para que... Está preparado até porque se houver segundo turno, é somente em Natal e Mossoró. Somente em Natal e Mossoró. Pela previsão legal. Presidente, infelizmente o tempo está terminando, até porque também eu tenho certeza que você vai ter um dia hoje atarefadíssimo. O dia hoje, se tivesse 48 horas, não daria para cumprir a agenda. Certamente que não, mas eu quero realmente agradecer penhoradamente a sua atenção, a sua vinda hoje nesse programa especialíssimo. O nosso telespectador certamente gostou muito dos esclarecimentos e renovo mais uma vez esses agradecimentos e passo a palavra para as suas considerações finais. Não só agradeço, mas quero dizer da alegria, da honra de estar aqui e dizer o seguinte, porque é um dever do gestor, é um dever do representante do TRE e da Justiça Eleitoral, é o direito à informação, não é? O direito à informação e a imprensa livre, são duas coisas fundamentais. Imprensa livre, já fiz imprensa livre porque tenho o maior respeito, como tenho respeito pela classe política, que todos nós, enquanto cidadão, enquanto classe política, enquanto eleitor, possamos ter um dia de hoje, que é o dia da eleição, o dia D, seja um dia de manifestação de mudanças positivas para o nosso país que está a precisar. Muito obrigado. Obrigado também. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Sebrae RN, seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com IGC 4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.